Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de pós-graduação em História do Brasil. Eu sou a professora Fernanda Bragança e na aula de hoje iremos falar sobre regime militar no Brasil, destacando alguns dos milhares de casos de censura, tortura e desaparecimentos ocorridos nessa época que marca o Brasil até hoje. Censura. Censura à música, para não dizer que não falei das flores, Geraldo Vandré, 1968. Contexto: compositora e símbolo da resistência, a música ficou conhecida como Caminhando. Foi apresentada no Festival da Canção em 1968 e rapidamente se tornou um hino contra a ditadura. Motivo da censura: a letra defendia a liberdade, a mobilização popular e fazia críticas veladas ao autoritarismo militar. Foi considerada subversiva e perigosa pelo regime, que temia sua força de mobilização. Consequências: a canção foi proibida de tocar em rádios e TVs. O cantor Geraldo Vandré foi perseguido e forçado ao exílio. Censura à peça Roda Viva, Chico Buarque, 1968. Contexto: peça teatral escrita por Chico Buarque e dirigida por José Celso Martinez Corrêa, do Teatro Oficina. Criticava a manipulação da cultura de massa e a exploração da imagem dos artistas. Motivo da censura: considerada ofensiva aos valores morais e à ordem vigente. A montagem foi acusada de fazer críticas implícitas ao governo militar e aos meios de comunicação. Consequências: espetáculos foram invadidos por grupos paramilitares, como o Comando de Caça aos Comunistas, CCC. A peça foi proibida em várias cidades e seus artistas, ameaçados e agredidos. Tortura. Dilma Rousseff. Atuação política. Dilma Rousseff ingressou na militância política no final dos anos 1960, quando era estudante em Belo Horizonte. Participou de grupos de esquerda que defendiam a luta armada contra a ditadura. Fez parte da organização VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, que era contra o regime militar. Motivo da prisão: Dilma foi presa em janeiro de 1970. Com 22 anos, acusada de participar de organizações revolucionárias clandestinas. Não participou diretamente de ações armadas, mas atuava na logística e planejamento político do grupo. Tempo de prisão: ficou presa por cerca de 3 anos, de 1970 a 1972. Durante esse período, foi mantida em diferentes presídios, como o DOPS e o Presídio Tiradentes, em São Paulo. Tortura: Dilma foi torturada durante os interrogatórios, sofreu choques elétricos, espancamentos e pau de arara. Mesmo sob tortura, não entregou os companheiros de militância. Libertação e retomada dos estudos: foi liberta em 1973 e retomou a vida civil, se graduando em Economia na UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Miriam Leitão. Atuação política: Miriam Leitão era estudante secundarista e militante política de esquerda no início da década de 1970. Atuava em movimentos estudantis e tinha ligação com o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que era clandestino à época. Motivo da prisão: foi presa em 1972, aos 19 anos, em Vitória, ES, por envolvimento com militância política contrária à ditadura. Estava grávida de 1 mês no momento da prisão. Não foi acusada de envolvimento com ações armadas, mas sim por atividades políticas consideradas subversivas. Tortura: Miriam foi levada para o DOI-CODE do Rio de Janeiro, onde sofreu torturas físicas e psicológicas por cerca de 10 dias. Foi mantida presa em uma cela com cobras e ratos, como forma de tortura psicológica. Também foi espancada, apesar de estar grávida. Libertação e vida após ditadura: após sua libertação, seguiu carreira no jornalismo e se tornou uma das principais jornalistas econômicas do Brasil. Escreveu sobre sua experiência no livro Tempestade sobre o Espelho, e relatou os abusos sofridos à Comissão Nacional da Verdade. Desaparecimento: Stuart Angel Jones. Quem era? Militante do grupo de esquerda MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Filho da estilista Zuzu Angel e do americano Norman Angel Jones. Estudante universitário e ativista contra a ditadura. Motivo da prisão: preso por envolvimento com o movimento armado contra o regime,
acusado de atividades subversivas. Desaparecimento e morte. Foi preso em 1971 por agentes do regime no Rio de Janeiro. Testemunhas relatam que foi torturado e morto na base aérea do Galeão. O corpo nunca foi encontrado, tornando o caso um desaparecimento forçado. Sua mãe, Zuzu Angel, denunciou publicamente o crime, sendo também alvo de perseguição até sua morte suspeita em 1976. Eduardo Collen Leite, Bacuri. Quem era, conhecido como Bacuri, era militante da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Atuava na luta armada contra a ditadura militar. Motivo da prisão: foi preso em dezembro de 1970, por envolvimento em atividades contra o regime, como assaltos e ações de guerrilha urbana. Desaparecimento e morte: foi mantido preso e torturado por 109 dias no DOI-CODE de São Paulo. O regime militar afirmou que ele morreu em tiroteio, mas testemunhas e laudos médicos confirmaram a morte por tortura. Seu corpo foi entregue à família em caixão lacrado e com sinais visíveis de tortura. Considerado oficialmente um desaparecido político, pois nunca houve confissão do Estado sobre a verdadeira causa da morte. Esses são apenas alguns exemplos das milhares de pessoas que enfrentaram censura, tortura e desaparecimentos durante o regime militar brasileiro.